Seis Gran Rio, ela tende a trazer, gente, frases maiores, frases invertidas, que distanciam alguns termos. Você precisa ter muito cuidado na hora de analisar, tá? São sempre frases grandes. Olha o que que a banca fez. De acordo com as regras de concordância verbal da norma padrão da língua portuguesa, a palavra destacada está empregada corretamente em qual das opções? No mundo dominado pela tecnologia, conferem-se aos softwares de manipulação de dados importante papel no processo de controle da informação. Olha o verbo conferir. Confere-se aos softwares importante papel. O que você usa em relação ao verbo conferir? Quem confere, confere alguma coisa a alguém. Está conferindo o quê? Importante papel. Esse não tem preposição. Esse é o objeto direto. Mas está conferindo a quem? Aos softwares. Tem a preposição. Esse é o objeto indireto. Você confere algo a alguém. O seu verbo é transitivo, direto e indireto. O que eu falei para você? Se você tem verbo transitivo direto e indireto, o nosso ser é uma partícula passivadora. E o objeto direto, ele vai virar o nosso sujeito. Então, voltando aqui, ó, transitivo, direto e indireto, mais a partícula C é uma partícula apassivadora. E quando você coloca a partícula passivadora, o objeto direto vira o seu sujeito. E aí, ó, é um importante papel. O sujeito está no singular. Se o sujeito está no singular, você não vai deixar o seu verbo no plural. Sujeito no singular, verbo no singular. Confere-se importante papel. Importante papel é conferido aos softwares. Tudo bem? Então, sujeito no singular, verbo no singular. Legal? Nossa, que maravilhosa! Muito legal, Dorilene. Bem, olha o que nós temos agora na letra B. Em todos os estudos comportamentais, atribuem-se aos jovens uma dependência crescente das redes sociais. Como é que você usa o verbo atribuir? Como é que você usa o verbo atribuir? Quem atribui, atribui algo. Vai atribuir o quê? Uma dependência crescente. Uma dependência crescente das redes sociais. Você atribui algo. Mas você atribui algo a quem? Aos jovens. Se é atribuir algo, esse é o complemento sem preposição. Esse seria o objeto direto. Está atribuindo a quem? Aos jovens. Olha a preposição. Olha o objeto indireto. Então, o verbo atribuir é um verbo transitivo direto e indireto, e ele traz a partícula C. Transitivo direto e indireto com partícula C é partícula apassivadora. Quando você coloca a partícula passivadora, ó, objeto direto vira sujeito, né? Objeto direto vira sujeito. E o seu sujeito, ó, dependência crescente, o sujeito está no singular. Se o sujeito está no singular, você vai deixar necessariamente o verbo no singular. Você vai fazer atribui-se. Atribui-se uma dependência. Uma dependência é atribuída. Sujeito no singular, verbo no singular. Tudo bem, gente? Tranquilo? Vamos lá. Olha a próxima. Ao receber algum vídeo suspeito de deepfake, recomendam-se alguns cuidados especiais. Olha o verbo recomendar. Quem recomenda, recomenda algo. Está recomendando o quê? Alguns cuidados especiais. É complemento sem preposição. É verbo transitivo direto pedindo objeto direto. Transitivo direto com C, o C é partícula apassivadora. Colocou a partícula passivadora, o objeto direto virou
sujeito. Sujeito no plural, verbo no plural. Recomendam-se alguns cuidados são recomendados. Beleza? Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Não há problema, a resposta de fato é a nossa letra o quê? A nossa letra C. Olha essa questão 2 que apareceu recentemente num concurso organizado pela Banca 6 Gran Rio. Olha como o raciocínio, gente, é sempre o mesmo, tá? Olha o que eu tenho. A concordância do verbo destacado está adequada à norma padrão da língua portuguesa em. O desenvolvimento do plantio direto também foi uma inovação importante. Foi mediante a utilização dessa prática que se produziu 2 safras em um único ano. Olha o verbo produzir. Cuidado, porque a partícula C, ela pode aparecer, como eu falei, antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Mas você vai analisar da mesma maneira. Quem produz, produz algo. Produziu o quê? 2 safras. Você produz algo. É o complemento sem preposição. Se eu tenho complemento sem preposição, eu tenho o verbo transitivo direto, eu tenho o objeto direto. Se o transitivo direto traz a partícula C, essa partícula C é partícula passivadora. Quando eu coloco a partícula passivadora, o objeto direto, ele vira o sujeito. Tá vendo? Então, nesse caso, ó, o sujeito está no plural. Se o sujeito está no plural, você tem que colocar o verbo no plural. Você vai dizer produziram-se. Produziram-se 2 safras. 2 safras foram produzidas. Sujeito no plural, o verbo fica no plural. Legal? Legal, Leomir? Tranquilo, gente? Bacana? Continua. Segue o raciocínio aqui. No Brasil, implantou-se empresas de pesquisa para oferta de inovações tecnológicas para a agricultura. Verbo implantar. Quem implanta, implanta algo. Implantou o quê? Empresas de pesquisa. Aqui é só a finalidade, com essa finalidade, nem vou olhar para isso. Você implanta algo. É complemento sem preposição. É verbo transitivo direto, pedindo objeto direto. Quando o transitivo direto traz o C é a partícula passivadora. Quando eu coloco a partícula passivadora, o objeto direto vira o sujeito. O sujeito, ele está no plural, tá vendo? Ó, empresas. Se o sujeito está no plural, o meu verbo tem que ficar no plural. Eu vou dizer implantaram-se. Implantaram-se empresas de pesquisa. Empresas de pesquisa foram implantadas. Tudo bem? Sujeito no plural, verbo no plural. Bem, letra C. Atualmente, incorporou-se às estratégias de aumento da produção agrícola o compromisso da conservação ambiental. Aí aquela questão que eu falei, olha como a banca distancia esses termos para tentar atrapalhar você. Verbo incorporar, quem incorpora, incorpora a alguma coisa a outra. Nesse contexto, incorporou o quê? O compromisso. O compromisso de conservação ambiental. Incorporou algo. Incorporou a quê? As estratégias de aumento da produção agrícola. Você incorpora algo a algo. Eu tenho o complemento sem preposição, que seria o objeto direto. Eu tenho o complemento com preposição, se eu tenho a crase, eu tenho a preposição. Eu tenho o objeto indireto. Por isso esse verbo incorporar é transitivo direto e indireto. E se o verbo transitivo direto e indireto traz o C é a partícula passivadora. Quando eu coloco a partícula passivadora, o objeto direto vira o sujeito. E aí, nesse contexto, o meu sujeito, ó, o compromisso de conservação, o sujeito está no singular. Se o sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Incorporou-se o compromisso,
o compromisso foi incorporado. Então, gente, veja a importância dessa estrutura inicial que nós comentamos. Verbo transitivo direto e indireto, se ganhar a partícula ser, será a partícula passivadora, sempre transformando o objeto direto em sujeito. E aí, cuidado quando o termo está distante, tem que procurar esse complemento sem preposição, beleza? Isso, Ozzy, o objeto direto ele vira sujeito com a partícula apassivadora. Agora, olha essa daqui. Olha a maldade dessa nossa letra D. Ela quer pegar o candidato que só olha por iniciozinho. Só olha, tem preposição aqui. Não, você não tem essa visão ingênua. Não, leia a frase. Diminuiu-se com os sistemas de produção e integração que surgem como uma alternativa para a produção sem comprometimento da área utilizada. Olha isso aqui gigante, ó. Diminuiu-se com o quê? Com os sistemas de produção e integração que surgem como alternativa para a produção sem comprometimento da área utilizada. Mas diminuiu o quê? As exigências de necessidade de incorporação de novas áreas. Quem diminui, diminui algo. Diminuiu o quê? As exigências. Esse é o complemento sem preposição. Perceberam? Então, isso aqui, gente, ó, diminuiu algo é um verbo transitivo direto pedindo um objeto direto. Quando o transitivo direto traz o C é a partícula passivadora. E com a partícula passivadora, o objeto direto ele vira o sujeito. E aí, o sujeito, ó, o núcleo tá aqui, tá no plural. Se o núcleo tá no plural, o meu verbo vai ficar no plural. Eu vou dizer diminuíram-se. Diminuíram-se as exigências. As exigências foram diminuídas. E aquilo que eu falei, a banca coloca um elemento com preposição ali gigante no meio do caminho para tentar atrapalhar a sua percepção, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso. Quem diminui, diminui algo. Olha a outra, gente. Nós temos, ó, com a adoção de sistemas em integração sob SPD em solos arenosos, reincorpora-se milhões de hectares ao sistema produtivo de grãos, proteína animal, madeira, biomassa, energia, dentre outros. Verbo reincorporar. Você reincorpora alguma coisa a outra. Vai reincorporar o quê? Milhões de hectares. Não tem preposição. Reincorporar algo. Objeto direto. Vai reincorporar a alguma coisa. Reincorporar algo a alguma coisa. Olha o complemento com preposição. Olha o objeto indireto. Então, esse verbo é transitivo direto e indireto. Ele trouxe a partícula C, que é a partícula passivadora, transformando o objeto direto em sujeito. E aí, o nosso sujeito está no plural. Se o sujeito está no plural, o verbo vai ficar no plural. Reincorporam-se milhões de hectares. Milhões de hectares são reincorporados. Sujeito no plural, verbo no plural. Gente, esses dois casos são essenciais para nós, tá bom? Deu para entender, galera? Tranquilo? Cara, isso aí é muito importante. Beleza? Isso. Eu peguei essas questões, são questões cascudas mesmo. Tá vendo o tamanho dessas frases? Gigantes, né? Gigantes. Nessa questão 3, gente, o que que nós encontramos? A forma verbal destacada está empregada de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa em qual das opções? E aí, galera, o que que nós temos aí? Dá aquele ok no chat para mim. Entendido até então, gente?
Lemosa, é exatamente isso. Pode ser, tá bom? Olha lá o que que nós temos. Apenas 20% das empresas. Apenas 20% das empresas cumpre. Eu tenho percentual acompanhado da expressão. Se eu concordar com o percentual, eu vou dizer 20% cumprem. Mas se eu concordar com a expressão, eu também vou dizer as empresas cumprem. Então, nesse contexto, só vale o plural. Não tem como ser diferente. Na letra B, cerca de 100 quilômetros da floresta amazônica foi desmatada. Se você tem um cerca de, você vai esquecer o cerca de na hora de fazer a concordância. Ó. Eu vou concordar com isso aqui. 100 quilômetros da floresta amazônica. 100 quilômetros da floresta amazônica. Eu vou dizer que 100 quilômetros foram desmatados. Foram os 100 quilômetros que foram desmatados. Na nossa letra C, 40% das árvores da Mata Atlântica. Você tem aqui, ó, o percentual acompanhado da expressão. Se você concordar com percentual, 40 é plural. Eu vou dizer 40% podem ter desaparecido. E se eu concordar com a expressão, se eu concordar com as árvores, eu também vou fazer as árvores podem ter desaparecido. Ou eu concordo com o percentual, ou eu concordo com a expressão. Nesse caso, não vai haver diferença porque os dois elementos estão no plural. Legal? Agora, olha o que eu tenho. O crescimento das cidades tem colaborado com a diminuição da área verde, pois se constroem cada vez mais condomínios e polos industriais. Olha aqui o verbo construir. Quem constrói, constrói algo. Constrói o quê? Condomínios e polos industriais. Quem constrói, constrói algo. Olha o complemento sem preposição. Olha o verbo transitivo direto pedindo o objeto direto. Se o transitivo direto traz a partícula C, essa partícula C é uma partícula passivadora. E quando você coloca a partícula passivadora, o objeto direto, ele vira o seu sujeito. Olha como ele cobra a partícula C com muita frequência, gente. Se o seu sujeito, ó, condomínios e polos industriais, se o seu sujeito está no plural, você vai colocar o verbo no plural. Se constroem condomínios e polos industriais, condomínios e polos industriais são construídos. Sujeito no plural, verbo no plural. Perceberam? Então, por isso que a resposta é a nossa letra o quê? A nossa letra D. Quero ver quem vai lembrar, hein? Se a certa é a letra D, você já sabe que a letra E está errada. Mas, gente, eu quero saber qual é o porquê do erro da letra E. A letra E é muito legal. Pretendem-se que os agricultores favoráveis ao desmatamento ilegal adquiram a consciência de que esse processo é prejudicial ao futuro do país. E aí, galera, fala para mim, por quê? Olha aí, a galera tá dando aula, coisa maravilhosa, hein? Coisa linda, gente. Olha o verbo pretender, que nós vimos lá no iniciozinho da nossa aula. Verbo pretender, quem pretende, pretende algo. Pretende o quê? Os agricultores favoráveis ao desmatamento ilegal adquiram a consciência de que esse processo é prejudicial ao futuro do país. Quem pretende, pretende algo. Gente, olha o complemento sem preposição. Você pretende algo. Se eu tenho um complemento sem preposição, eu tenho um verbo transitivo direto. E o verbo transitivo direto, ele pede o objeto direto. Nenhuma novidade.
Se o verbo transitivo direto traz o ser, esse ser, ele é partícula passivadora. A partícula passivadora transforma o objeto direto em sujeito. Gente, por que que esse sujeito, ele é um sujeito especial? Note que aqui dentro, ó, você tem verbo. Ó. Se você, dentro do sujeito, percebe a presença de verbo, você já sabe que esse sujeito é um sujeito o quê? Oracional. Pretende-se isso. Isso é pretendido. Sujeito com verbo é sujeito oracional. E com sujeito oracional, qual é a regrinha? O verbo fica na terceira pessoa do singular. Gente, pretende-se isso. Isso é pretendido, tá? O trabalho com o sujeito oracional é muito frequente em bancas como VUNESP, Gran Rio, FCC, CESP, tá? Sujeito oracional é extremamente importante para essas bancas. Claro que é importante para todas, mas para essas que eu comentei, gente, é aquele assunto assim que é ouro em pó de concurso, tá? Que é o sujeito oracional.